Meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo. Relembro para aqueles que estejam nos assistindo usando um celular que coloquem na horizontal, porque irá facilitar a visualização das telas que iremos apresentar. O tema deste mês é o que está exatamente na tela de vocês e que nós denominamos de os párias da vida. Muitos de nós certamente já ouvimos falar desta palavra párias, com N significados, múltiplos significados, mas certamente talvez nunca tenhamos ouvido a palavra párias em redenção. Esse Párias em Redenção é um título de um livro de um famoso escritor francês, Victor Hugo. O Victor Hugo, muitos de nós podemos ter ouvido falar do livro Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, foram todos livros escritos por ele enquanto vivo. E ele escreveu, através da mediunidade do nosso amigo Divaldo Franco, um livro chamado Párias em Redenção. E é dele que nós estamos tirando o título do nosso trabalho de hoje, e de onde nós vamos tirar uma série enorme de comentários, de aprendizados, que o mentor traz, e mesmo o Divaldo, para nós. Esse é o primeiro comentário que nós queríamos fazer. O segundo é por que agora, por que em 2022 nós estamos trabalhando com este tema. Qual a razão? Qual o motivo? A razão e o motivo são vários. Em 2022, principalmente a doutrina espírita, o movimento espírita, no Brasil e fora do Brasil, está comemorando vários marcos que ocorrem em 2022. Primeiro, destacar que em 2022 fazem 165 anos do lançamento do primeiro livro espírita no mundo, que é o Livro dos Espíritos, que é o livro marco da doutrina espírita. E exatamente em 2022 fazem 165 anos que o Allan Kardec, em Paris, a mesma cidade do Victor Hugo, que foi contemporâneo, viveu na mesma época do Kardec, né? E na qual o nosso amigo Allan Kardec, em 1857, lançou a doutrina espírita. O segundo evento marcante, em 2022, nós diríamos, são os 20 anos de desencarne do Chico Xavier. O Chico Xavier desencarnou em junho de 2002, exatamente em 30 de junho, na data em que o Brasil ganhou uma Copa. Então, esse ano, o movimento espírita está fazendo uma série de palestras, estudos, exposições, homenageando os 20 anos do nosso amigo Chico Xavier por tudo aquilo que ele fez. E relacionado exatamente a esse trabalho que ele fez, vários livros dele estão fazendo também, digamos assim, aniversário. O primeiro deles que nós destacamos, que é o que está na tela de vocês, é os 80 anos do Paulo Estevam, que é esse romance histórico que conta a vida do Paulo de Tarso e dos primeiros tempos do cristianismo na Terra. Também temos os 65 anos do livro do André Luiz, Ação e Reação, que trata exatamente daquilo que nós vemos comumente, que é a lei de causa e efeito, as consequências do passado em relação àquilo que possamos ter feito, as consequências no presente em relação àquilo que tenhamos feito no passado. É um livro, digamos assim, que tem 65 anos, mas é extremamente atual na forma como é apresentado, porque ele faz uma espécie de estudo de casos. Ele mostra, certo?
a situação no presente e vai ao passado e mostra a origem do porquê daquela situação, naquela família, com aquela pessoa. É um livro extremamente interessante para a gente compreender, às vezes, as dores, os sofrimentos, as lágrimas de um parente, de um amigo, de uma circunstância, ou mesmo de resgates coletivos. E temos os 60 anos também do livro do Emmanuel, chamado Justiça Divina, que exatamente, da mesma forma como o André Luiz fez com Ação e Reação, ele estuda a lei de causa e efeito. Só que, em vez de estar em estudo de casos, o Emmanuel faz mensagens em cima, explicando para nós, de uma forma mais direta, como é que a lei de causa e efeito funciona no dia a dia. E, por último, que é a razão do nosso trabalho de hoje, que é os 50 anos da primeira edição do livro Párias em Redenção, do Vitor Hugo, através da mediunidade do Divaldo. E o Divaldo é o último comentário que nós faremos, que em 2022 ele está fazendo 95 anos de existência, efetiva, trabalhando, apresentando palestras, psicografando, participando de reuniões mediúnicas, participando de atividades sociais e fazendo 75 anos na qual ele faz palestras pelo Brasil e pelo mundo. É uma extraordinária caminhada, uma extraordinária contribuição para nós, em particular espíritas, através da palavra, através dos livros, através das entrevistas que ele fez durante esse tempo todo de 95 anos de existência. Então, o nosso trabalho hoje é uma homenagem dupla, uma homenagem ao Divaldo Franco, pelos seus 95 ou 75 anos de mediunidade, e os 50 anos desse livro extraordinário que nós vamos comentar para vocês. E, obviamente, estamos indicando a leitura. Ele tem interligação com o livro do André Luiz e com o livro do Emmanuel. Essa é uma das razões por que nós estamos colocando. Como nós dissemos, o livro do André Luiz é um estudo de casos curtos. Cada capítulo é como se fosse um caso. O livro do Emmanuel são mensagens explicando a lei de causa e efeito. O romance do nosso amigo Vitor Hugo é a descrição de 3 vidas dos mesmos espíritos, começando na Itália, passando por uma favela no Rio de Janeiro e terminando no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, os mesmos espíritos tendo a ação e reação deles nessas 3 vidas. Então, o romance é a exemplificação daquilo que o André Luiz coloca no livro e que o Emmanuel explica no seu livro. Por isso que eles estão interligados, e nós, em particular, vamos ver a questão do Párias em Redenção. Muito bem. Então, vamos começar, como nós já dissemos, certo? A nossa ideia é conjugar uma homenagem ao trabalho do nosso amigo Divaldo Franco, uma homenagem ao trabalho do nosso amigo Vitor Hugo e homenagear os 50 anos do livro Párias e Redenção. Vamos ver rapidamente cada um deles, o que ele tem a nos ensinar, que nós possamos aprender com os 95 anos do Divaldo, com os livros do Vitor Hugo e, em particular, com os Párias em Redenção. Quem são os Párias em Redenção? Eu, você, um amigo, um parente? Quem é os Párias em Redenção? Bem, o nosso amigo, como eu já disse, está fazendo 75 anos de trabalho, de palestras. Para quem já ouviu o Divaldo presencial, certo? Aconselho que o faça pelo menos uma vez na vida. Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, podemos ouvir e ver o Divaldo
praticamente toda semana, porque toda semana, mesmo com 95 anos, ele faz pelo menos 2 palestras na semana, né, presenciais, em Salvador. E, durante esses 75 anos de caminhada, ele fez por inúmeros países. Ele já visitou mais de 70 países, fez mais de 600 viagens nacionais e internacionais. É um trabalho extraordinário, dentro e fora do país. Volto, né? Para quem nunca tenha presenciado, estar presente, presencialmente, né, uma palestra do Divaldo, que possa, né, em alguma oportunidade ainda do futuro, ver e realmente constatar que é um extraordinário orador e realmente consegue fazer e explanar sobre a doutrina, sobre aquilo que a doutrina pode trazer de aprendizado, de ensinamento para nós de forma extraordinária. Então, é um trabalho monumental, que não é apenas de palestras. E tem conjugado as palestras, as psicografias. Hoje, em 2022, são mais de 270 livros psicografados, de mais de 200 mentores distintos. Então, é efetivamente algo para ser comemorado, para ser homenageado, para ser reverenciado, que possa servir efetivamente de exemplo para todos aqueles médios que possam estar ainda trabalhando na matéria, não importa com que idade, em que, dentro da doutrina espírita, ou dentro da mediunidade, como nós já dissemos aqui, não existe aposentadoria, nem por idade, nem por tempo de serviço. E você deve continuar na caminhada até quando for materialmente e espiritualmente possível. Muito bem. O nosso amigo, durante esses 75 anos de oratório, 95 anos de existência, ele já não apenas fez as palestras, ou escreveu, ou psicografou os livros, como participou de inúmeras entrevistas durante esse período. Nós já varremos, estudamos, lemos inúmeras dessas entrevistas. Muitas delas estão em jornais, outras estão em livros. Tem livros que são só de entrevistas com o nosso amigo Divaldo. E num desses livros, nós selecionamos a pergunta que está na tela de vocês. Que é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos para nós mesmos ou fazemos para outro e que foi feito para ele. Qual é esta pergunta? É por que, sendo espírita, sofro tanto e há tanto tempo? Por que eu, sendo espírita, ou eu sofro? E por que, muitas vezes, há tanto tempo? É uma pergunta, volto, pertinente, que muitas vezes bate na nossa porta, ou na porta de um parente, ou na porta de um amigo, certo? Trazendo ou amigo ou parente querendo saber a resposta, esta resposta. Muitas vezes, não sendo nem espírita, mas no caso a pergunta foi por que sendo espírita? É mais ou menos, porque será que sendo espírita não tem um privilégio? O nosso amigo Divaldo, como eu falei, ele está na matéria já há 95 anos. Ele passou por inúmeros momentos de sofrimento, de dor. Ele teve uma irmã que se suicidou. Ele teve um irmão que teve um AVC e desencarnou em dias. Ele teve uma outra irmã que absolutamente tinha um ódio do pai. O pai entrava por uma porta, ela saía pela outra. Quase que a vida inteira. Ou seja, problemas de relacionamento dentro da família extremamente difíceis. Ele entrou na doutrina em função de um processo
obsessivo, trazido por um irmão dele mesmo, que tinha desencarnado, e nem tinha nem saber o que estava acontecendo com ele, se aproximou dele, certo? E o paralisou da cintura para baixo. Então, o nosso amigo Divaldo já passou por inúmeras provações, dores, passou por um ataque cardíaco que quase o desencarna. Praticamente, como se diz, ficou nas bordas do desencarne. Então, ele já teve problemas familiares, pessoais, dentro da doutrina, certo? De ser acusado de ser um charlatão, de estar mentindo, de estar fingindo, de X, Y, Z. Então, essa é uma pergunta que seria aplicável para todos nós e também para ele. E a resposta é o que está na tela de vocês. Eu poderia, certo, responder usando as minhas perguntas, as minhas palavras, mas prefiro ver o que está exatamente como é que ele respondeu. Ele diz: porque o Espiritismo não nos torna imunes à dor. A função do Espiritismo é preparar-nos para a dor e não libertar-nos sem o necessário mérito do sofrimento. A função do Espiritismo é dar-nos uma visão ampla da vida. É uma terapêutica para vencer o sofrimento. E muitas vezes o que nós entendemos é que a pessoa, muitas vezes, imagina que por ser espírita, as dores vão desaparecer. Sem o mérito do trabalho, do esforço, da renovação, da melhoria. É isso que, na realidade, ele está nos dizendo. E muitas vezes nós imaginamos, porque participamos do trabalho numa favela, num hospital, numa mesa mediúnica, certo? Que isso vai eliminar todos os sofrimentos. O trabalho vai amenizar, vai trazer o mérito de sermos ajudados. Mas o débito, ele precisa ser resgatado. O que a doutrina espírita faz, os mentores faz, é exatamente esclarecer, dar uma visão de porquê. Por que aquilo está ocorrendo? Qual é a razão? Qual é o motivo? E qual é o caminho? Mas é o que pode ser feito. Além disso, o caminho é nosso. Mas mais do que isso, numa outra entrevista, ele faz um comentário extremamente importante, que complementa essa questão. Dizer que simplesmente o Espiritismo não nos liberta da dor sem o mérito, poderia ficar assim, mas isso não me adianta em nada. Eu quero uma solução. Muito bem. Nós queremos uma solução, qualquer um quer uma solução. E ele nos diz, através do nosso trabalho, através do nosso esforço, nós podemos melhorar. Melhorando, em vez de a gente se depurar através da dor, a gente pode depurar através do trabalho. De tal forma que as dívidas que eu tenha, eu posso resgatar pelo bem que realize, e não pelas lágrimas que verta. E é o que está na tela de vocês. Entenderam? O sofrimento pode trazer as lágrimas, as dores, as ansiedades, os sofrimentos, certo? Mas eu posso resgatar também por aquilo de positivo que eu faço, por aquilo que realize em prol nosso e do outro. Então, em vez de você resgatar volto pelas lágrimas que verta, você pode resgatar pelo bem que a pessoa realize. E muitos poderiam dizer, mas continua sofrendo. É verdade. E nós diríamos, estará sofrendo o mínimo possível. É sempre o mínimo. E esse mínimo será mais mínimo quanto maior o trabalho.
sendo realizado ou tendo sido realizado pela pessoa. Aliado a isso, tem as intercessões. Durante anos, o espírita, ou o Divaldo, ou qualquer um, pode ter realizado inúmeros trabalhos, ajudas, esclarecimentos, mediunidade, desobsessão, orientação. Isso vai acarretando amizades, créditos. Em um momento de sofrimento, esses créditos revertem à pessoa com intercessões. Então, muitas vezes, os sofrimentos são minimizados não apenas pelo retorno do bem que possamos ter feito diretamente, mas através de outros que são agradecidos a nós por aquilo que fizemos e às vezes não nos lembramos, mas eles não esquecem e intercedem por nós para que essas dores diminuam. Então, volto. Esta primeira parte, nós vimos e homenageamos rapidamente o trabalho, o esforço, a luta do nosso amigo Divaldo, que também teve as suas lágrimas, teve os seus sofrimentos e permanece há 75 anos trabalhando dentro da doutrina espírita. Muitos de nós não temos 75 anos de existência. O nosso amigo tem 75 anos de trabalho. Então, é a nossa reverência, a nossa homenagem e o nosso destaque dessas orientações que o nosso amigo nos traz, ou nos trouxe, ou nos está trazendo durante esse tempo todo. Passemos para o livro. Como nós dissemos, o nosso livro, certo? Pária de Redenção, é um de vários livros do nosso amigo Vitor Hugo. Ele teve a sua primeira edição em 72, em 2002 está fazendo 50 anos, portanto. O primeiro livro, quando encarnado, do nosso amigo Vitor Hugo, é aquele que nós já falamos aqui, que é muito conhecido, que é o Corcunda de Notre Dame. Na realidade, o título original do livro é Nossa Senhora de Paris, que, na realidade, ele gira a história em função da Basílica, certo? De Nossa Senhora em Paris, certo? E como parte dessa história é que aparece o Corcunda, que é aquele homem, aquele pária, naquela época, e mesmo hoje, totalmente deformado, que vivenciava as dores, os sofrimentos dele dentro da própria Basílica de Paris. Isso foi em 1831. E o primeiro livro que ele psicografou no Brasil não foi através do Divaldo, foi através de uma outra médium chamada Zilda Gama, que nós vamos falar, em que ele lançou em 1922. Portanto, está fazendo 100 anos também agora desse primeiro livro, ele já desencarnado, e através de médiuns brasileiros, psicografou, que é um livro também excelente que nós aconselhamos que o leiam. Muito bem, mas vamos ver em mais detalhes o Párias em Redenção, ou mais precisamente, por quê? Por que um escritor famoso, francês, cai do céu trazendo esses livros através de Divaldo, através de uma outra médium, da Zilda? Por quê? Qual a razão? Será que ele não passou também por dores, provações durante a sua existência? Nós fomos ver. Como nós dissemos, o nosso amigo Vitor Hugo, ele viveu a mesma época do Kardec. O Kardec viveu, né, em torno de 1800 até 1870 em Paris. O nosso amigo Vitor Hugo também viveu, não apenas em Paris, não apenas na França, mas ele ficou muito tempo, 20 anos, exilado, em função de problemas políticos com os governadores, com os governos franceses. Mas ele teve também grandes provações, além do próprio exílio. O exílio é uma grande provação. Ele passou quase 20 anos fora da França, e durante esse período, um pouco antes desse período, ele teve 5 filhos.
desses 5 filhos, 4 deles, ele viu o desencarne. Como nós, muitas vezes as pessoas dizem, o que é normal é os filhos enterrarem os pais, e não o inverso. No caso, dos 5 filhos dele, 4 vieram a falecer antes dele. Um deles, um AVC fulminante. O filho saiu de manhã e não voltou à tarde para sua família. Mas, em particular, um desencarne de um desses 4 filhos foi muito marcante para ele, que foi uma moça chamada Leopoldine, que com 19 anos, recém-casada, junto com o marido, se afoga no Rio Sena. Ele tinha pouco mais de 40 anos de idade. Não tinha conhecimento de doutrina espírita nenhum. Então, imagine o que seja um pai já famoso na época, ele já era um escritor famoso, com 40 anos, né? De repente, não mais que de repente, perde, certo? A sua filha mais velha, se pudesse ser assim, com 19 anos. Em torno de 50 anos de idade, mais ou menos, ele teve uma série de desencontros entre aquilo que ele pensava de melhor para a sociedade francesa e os governos franceses, né? Houve uma revolução na França naquela época, né? E, de certa forma, a monarquia voltou à França, e ele era contra, ele era a favor da república. Ele se vê obrigado a se exilar, e faz o exílio em algumas ilhas que ficavam no litoral, ali, perto da França. Ele viveu nessas ilhas durante 20 anos. Destas ilhas, em particular, mais ou menos por 1850, 1852, 53, ele recebe uma visita de uma médium francesa, muito amiga dele, muito ligada à parte de literatura. E naquela época, né, Paris estava fervendo com um acontecimento, né, das rodas sociais, que ficou famosa como as reuniões espíritas, as mesas girantes. O que eram as mesas girantes? Naquela época não existia doutrina espírita, existia, certo, um espiritualismo, né? Mas existiam médiuns e existiam os espíritos, obviamente. E se tornou comum, né, sessões nas quais as pessoas se reuniam numa sala, em volta de uma mesa, e a mesa, né, dava mensagens, obviamente, né, que não era a mesa que dava mensagem, era um elemento inteligente que utilizava uma mesa para trazer uma mensagem. Essas mesmas reuniões foram presenciadas pelo Kardec, ele estando em Paris. Enquanto que outras pessoas simplesmente viam aquilo como uma diversão, ele parou e pensou, mas o que está por trás disso? A doutrina espírita nasce exatamente da interrogação do Kardec, quando ele presenciou o fenômeno das mesas girantes, o que está por trás disso? Se há uma comunicação inteligente, tem que ser um ente inteligente que faça. Se é um ente inteligente, é algo que sobreviveu à matéria, portanto, é um espírito. E daí nasceu a doutrina. A doutrina nasceu de uma reunião mediúnica de efeitos físicos, e é a comunicação através de toques na mesa, barulhos. Então, ela batia a pé, certo? De uma certa forma, era uma letra. Se batia de uma forma diferente, é uma letra. Quer dizer, é uma forma de comunicação totalmente arcaica, certo? Muito diferente da psicografia de um Chico, do Divaldo, da Ivone, ou da psicofonia. Né? Então, as comunicações mediúnicas da doutrina espírita nasceram daí e foram desenvolvidas pelo Kardec depois com outros médios. Por que nós estamos falando isso? Porque o nosso amigo Ituruco, que estava numa dessas ilhas, recebe a visita, né, de uma dessas senhoras que tinha presenciado em Paris, participado e que era médium.
Ela diz, está acontecendo isso. Ele diz, vamos ver. E o que vocês acham que na primeira comunicação, na primeira reunião, certo? Em que ele está presente, nesse tipo de reunião, quem é que se comunica pela mesa? Nada mais, nada menos que a filha desencarnada. Então, é através exatamente da comunicação da sua filha, que tinha desencarnado alguns anos atrás, que o nosso amigo Vitor Hugo se transforma num espírita. Então, ele já era um espírita quando francês, e é exatamente por isso que, depois de desencarnar, passa a participar, certo? Do espiritismo de forma através de mensagem e de livros. Mas volto, o nosso amigo, ele não teve apenas esse tipo de situação provacional. Como eu já disse, 4 dos filhos dele desencarnaram, ele estando vivo. E o quinto? O quinto, quando ele estava com mais ou menos quase 70 anos de idade, certo? A sua filha, que foi a única, uma outra filha, que foi a única que sobreviveu dos 4, se vê num processo obsessivo violentíssimo, um processo, certo? De psicose enorme, e ele se vê na necessidade de internada num hospital psiquiátrico. E ela vinha desencarnar depois, anos depois do desencarne dele. Ela desencarna em 1915, ele desencarna em 1885. Eles também, além de presenciar o desencarne dos filhos, ele teve de presenciar o internamento, a internação da sua filha num hospital psiquiátrico e não ver a saída dela desse hospital. Então, são todos esses fatos que faz com que a gente veja que aquela pergunta que foi feita para o Divaldo se aplica também a ele. Por que, sendo espírita há tanto tempo, ocorre sofrimento? São os resgates da vida. Ele, depois de desencarnado, ele passa a enviar mensagens através de um médium português chamado Fernando de Lacerda, 1915, 1910. O Fernando de Lacerda, que era um médium semelhante ao Chico Xavier, ou seja, mediunidade de psicografia mecânica, ele podia estar falando com você e o braço está escrevendo, né, transparentemente. Esse médium vem para o Brasil, certo? Exilado de Portugal, porque ele foi perseguido pelas autoridades católicas naquela época, que não aceitavam o espiritismo de jeito nenhum em Portugal. Ele vem a desencarnar no Brasil. Posteriormente, ele passa, certo, a psicografar livros através da médium chamada Zilda Gama. Ele psicografa para essa senhora 5 livros, 5 romances. E quem vocês acham que é Zilda Gama? A médium Zilda Gama era exatamente a reencarnação da sua filha Leopoldina. Então, às vezes, a gente não sabe por que há afinidades entre determinados espíritos e determinados médios. Há sempre uma razão, a gente que não sabe, né? O nosso amigo Volto, durante mais ou menos uns 20 anos, faz esses romances mediúnicos. A Zilda Gama, né, tem um derrame cerebral em 59. Durante 10 anos, ela vive sobre, digamos, as limitações do derrame e desencarna em 69. Aí ele passa a atuar no Divaldo, a partir da década de 70, que é quando começa os livros dele, que hoje o primeiro é o Pares em Redenção. Então, essa é, digamos assim, a história por trás, a história que a história não mostra da vida do nosso amigo Vitor Hugo e a participação, o envolvimento dele, né, dentro da doutrina espírita, e que muitas vezes passa totalmente desconhecido dos porquês, o que aquele homem passou na vida, certo? Aquele escritor, para ele fazer aqueles livros, né? Mas vamos
ao Pares e Redenção e alguns outros livros que nós queremos aproveitar para destacar e recomendar a vocês, de passagem, aqui. Como nós dissemos, 5 livros ele psicografou pela nossa amiga Zilda Gama, que está na tela de vocês, e 7 outros ele psicografou até o momento, o último foi em 2005, pelo Divaldo. Um deles, em particular, é o Pares e Redenção, que está em vermelho, mas nós queremos destacar 4 livros que nós recomendamos, em especial, a sua leitura por várias razões. Primeiro, um livro chamado Árdua Ascensão. Esse é um livro especial para o próprio Victor Hugo, porque ele assinalou os 100 anos, certo, do seu desencarne. Ele desencarnou em 1885, e em 1985 ele lança esse livro pelo Divaldo, chamado Árdua Ascensão. Mas isso é o de menos. Na realidade, o livro é a história espiritual de parte da família do Chico Xavier nesta última encarnação. A família do Chico Xavier teve inúmeros quadros provacionais muito difíceis. Irmão, irmã, certo? O próprio Chico entra para a doutrina espírita em função de um processo obsessivo violentíssimo de uma das irmãs, uma nora, certo? Dele, vê-se internada num hospital psiquiátrico durante 2 anos, certo? Em função de processos obsessivos. Um dos seus sobrinhos reencarna totalmente deformado, cego, mudo, e ele o trata, certo? O Chico, durante 10 anos, ininterrupto, porque não existia tratamento, não existia quem o ficasse com a criança, certo? E o nosso amigo Victor Hugo, nesse livro, Árdua Ascensão, mostra o passado espiritual dessa família, que tem origem exatamente na França, durante aquilo que ficou chamado da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, certo? Todas aquelas mortes e na qual parte da família do Chico estava envolvida. Então, é um livro extraordinário. Os nomes são trocados. Um dia a gente mostra o livro e mostra a correspondência para vocês entre quem é no presente e quem foi no passado. Apenas recomendamos, certo? Que vocês leiam, certo? Por essa razão. O segundo livro que está na tela de vocês é Do Abismo às Estrelas, que é um livro do nosso amigo também, que retrata uma médica que viveu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, em que esta médica se envolve com o processo de abortos, né, dentro da sociedade francesa. E todas as consequências para ela, como médica, certo? Que isso trouxe e como é que ela, efetivamente, digamos assim, se superou em função dessas ações que ela fazia. É um livro muito interessante, aconselhamos que também seja lido. 2 outros livros que nós recomendamos, entre os 7 deles, um deles é o Sublime Expiação, e retrata exatamente, é um exemplo, certo? Da lei de causa e efeito, naquilo que a gente chama de resgates expiatórios. Os resgates expiatórios são diferentes daqueles resgates que a gente chama de provacionais. Os provacionais é aqueles resgates em que ocorrem em janelas de tempo. A pessoa tem um câncer dos 40 aos 50 anos, a pessoa tem um resgate que começa com 45 e vai até os 65 e vem a desencarnar. Esses resgates são os resgates provacionais. São resgates que refletem um passado espiritual e que ocorrem numa janela de tempo específica da encarnação da pessoa. E esse livro, sobre a inspiração, ele trata dos resgates expiatórios. São aqueles resgates que demandam a vida inteira da pessoa, que muitas vezes já renasce com resgate. Uma pessoa renasce com uma deficiência física irremediável, uma deficiência mental. São os resgates expiatórios.
são aqueles resgates nas quais não há absolutamente nenhuma solução, digamos assim, definitiva. Tem as situações paliativas. Elas diminuem, elas contrabalançam, elas amenizam, mas elas são, de alguma forma, permanentes a existência inteira. Porque, na realidade, representa que nos resgates expiatórios já é uma reincidência do espírito, ou várias vezes ele já errou no mesmo setor. Então, em vez de ter um resgate provacional, ele passa a ter um resgate expiatório. O resgate provacional é o resgate na qual a pessoa está ocorrendo pela primeira vez, esperemos que seja a última. Mas quando ela, novamente, passa pelo resgate provacional e não o passa adequadamente e reincide os mesmos erros do passado, ela, numa encarnação futura, irá passar por um resgate expiatório. Então, no Sublime Expiação, retrata um caso de um senhor, de um homem, de um rapaz, que tem um resgate expiatório que é a lepra. O outro livro que está na tela de vocês, que é o Queda e Ascensão, retrata um caso muito interessante de um espírito espanhol, na Espanha, que foi um toureiro. Será que a ação de você matar, assassinar touros tem reflexos dentro da lei de causa e efeito? Leiam o livro e vocês vão ver. Muito bem, essas são, de passagem, recomendações que nós fazemos para que possam ter como leitura. Às vezes as pessoas não sei o que ler, não sei o que tem muito livro. Qualquer livro do Divaldo, qualquer livro da Ivone Pereira, qualquer livro do nosso amigo Chico Xavier, qualquer um dos romances, que nós estamos falando aqui só de romance, certo? Da Zilda Gama, da Ivone, do Chico, do Divaldo, pode ser qualquer um. E tenho certeza que nós vamos levar a vida inteira e não vamos ler todos. Eu mesmo não li todos. Os livros da Zilda, todos os livros do Victor Hugo, ou todos os romances da Ivone ou do Chico. Então, não há por que ter a dúvida do que ler. Qualquer um do Chico, qualquer um do Divaldo, qualquer um da Zilda, qualquer um da Ivone será bem-vindo. Mas vamos em si ao livro Pares e Redenção. Certo? O nosso amigo Victor Hugo, ele faz esse livro, na realidade, como um espelho de um outro livro que ele escreveu na matéria, que se tornou, digamos assim, extremamente famoso, e que ele se tornou famoso mundialmente, certo? Por isso que se chamou Os Miseráveis. Os Miseráveis é um sinônimo de párias. E os párias existem aos milhões por aí. Como ele mesmo diz, é uma legião de párias. Mas existem párias sociais, párias morais e párias em redenção. O nosso amigo Victor Hugo, ele se concentra nos párias em redenção. Rapidamente, o que são os párias sociais? Os párias sociais é o que nós vemos no dia a dia. As pessoas embaixo das ruas, embaixo dos viadutos, nas favelas, nas palafitas, certo? São todas aquelas pessoas, são os miseráveis, exteriores. São aquelas que muitas vezes são consideradas as chagas sociais. Mas não apenas isso. Durante os tempos, os párias foram os ciganos, os párias foram os leprosos, os párias foram aqueles que iam para os hospícios. Os párias, muitas vezes, são os reclusos em penitenciários, são todos aqueles que foram excluídos pela sociedade em função de uma miséria que eles estavam vivendo. Esses são os párias sociais. O que o nosso amigo Victor Hugo destaca é que também existem os párias morais. Os párias morais é aqueles onde, ao contrário da miséria dos párias sociais, a miséria
dos párias sociais é externa. Você vê, você presencia. Os párias morais têm a miséria dentro dele. É a falta da moral, é a falta da ética, é a violência íntima. Então, as párias morais, eles podem morar em palacetes, em mansões, em governos. Essas misérias não estão visíveis, enquanto que as misérias dos párias sociais estão externas. Então, existem esses párias sociais que sempre existiu na sociedade. Existem os párias morais, volto, certo? Que estão, muitas vezes, nos altos dos apartamentos, nos altos dos cargos, mas é uma miséria que é íntima e não uma miséria externa das favelas. Mas tem os párias em redenção. E quem são os párias em redenção? Mais uma vez, nós preferimos usar as próprias palavras do nosso amigo Vitor Hugo, no livro dele, em que ele define o que são os párias sociais, os párias em redenção, que é o título do livro. Há, porém, os párias em redenção sofrem e choram, embrulhados no manto da dor e do sofrimento, expurgando-se para galgar a montanha da sublimação, após a demorada marcha pelo charco das paixões em superação. Párias pela ausência de luz, que somos todas e todos nós. Quem são os párias em redenção? São todos eles, como todos nós, muitas vezes, que já passamos no passado por falências, por paixões, e que hoje estamos expurgando através do sofrimento, da solidão, da dor, a montanha da sublimação. A montanha da sublimação é a outra palavra para subida do Gólgota. Os párias em redenção são aqueles que estão subindo o Gólgota. Mas quem são todos eles? São todos aqueles que muitas vezes têm não a ausência da roupa, do sapato, da moradia, mas têm a ausência de caridade íntima. São esses que têm e que estão lutando hoje para superarem isso. Esses são os párias em redenção. O livro do nosso amigo Vitor Hugo mostra exatamente 3 vivências, 3 reencarnações, nas quais ele vê esses párias caminhando. Em particular, 2 espíritos. A primeira encarnação é na Itália, em Siena, na Itália. A segunda encarnação é no Brasil Colônia, no Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. E a terceira e última encarnação é numa favela no Rio de Janeiro chamada Favela do Esqueleto, que não existe mais. Certo? Nesta última reencarnação, os 2 espíritos voltam, reencarnaram dentro da favela, exatamente em 1957, que foi quando a Favela do Esqueleto, no Rio de Janeiro, ficava no bairro do Maracanã, do lado do estádio do Maracanã. Né? Esqueleto porque foi ao redor de um prédio enorme, que seria um hospital, certo? Que foi levantado 3, 4 andares, enorme, mas que ficou abandonado, um esqueleto. Semelhantemente, aliás, a favela do Heliópolis, em São Paulo, que nasceu também, certo? Ao redor de um hospital, naquela época, no Rio de Janeiro, que seria ao redor de um hospital que não foi para frente, ao contrário daqui de São Paulo. Então, o nosso amigo Vitor Hugo, ele mostra encaminhamento de 2 espíritos
que se degladiam, se matam e se mataram na Itália, no Brasil colônia, e reencarnam no meio de uma favela, exatamente para alcançarem a sua redenção. Como isso? E na Itália, certo? Um era conde, o outro era sobrinho do conde. No Brasil colônia, um era senhor de uma favela, senhor de uma fazenda, e o outro era o capataz. E em ambas, eles se mataram. Ou induziram ao suicídio do outro. Então, tinham ódios seculares. As paixões, como diz o nosso amigo Vitor Hugo. E como é que eles reencarnaram no presente? Reencarnaram na favela do Esqueleto, em 1957. Certo? Um deles chamava-se Luiz José e o outro chamava-se José Luiz. Eram gêmeos. Um nasceu surdo, mudo e manco. E o outro nasceu cego e asmático. E com poucos meses de idade, a mãe vem a falecer por carência absoluta do que ter de comer. Eles se veem praticamente sóis, certo? Abandonados, vivendo no mesmo barraco da avó, na qual eles moravam junto com a mãe. Então, naquele instante em que eles perdem a mãe, com 20 e poucos anos, volta, desencarnou, de falência absoluta de recursos. Eles se veem praticamente totalmente abandonados. E não ficam totalmente abandonados por quê? Porque a sua avó, num ato de desespero, num ato de insanidade, bate na porta do barraco dela um cigano, um mercador de gente, e que propõe um negócio. Olha, os seus netos, eles podem servir para mim nas feiras como exibição de monstruosidades que ocorrem na vida. Um é cego, o outro é mudo, um outro é manco. Se você quiser, eu compro. E a avó vendeu os 2 netos. Então, os 2 párias em redenção se viram, em questão de dias, órfãos de mãe, de avó e vendidos a um homem que estava relacionado ao passado deles, né, como mercadoria de exposição. Eles ficaram nessa vida durante 10 anos. Durante esses 10 anos, aquele cigano se transformou, certo, numa espécie de pai adotivo, porque ele tinha ligações no passado. E, com o tempo, ele se viu, digamos, quase que na contingência de tentar ajudar aqueles 2. Uma parte por interesse, porque se ele não ajudasse, iam desencarnar. E se eles desencarnassem, ele não ia ganhar dinheiro. Mas porque também eles tinham ligações do passado. Mas mais do que isso, nós tínhamos 2 espíritos que durante 2 vidas se degladiavam. Aqueles 2 espíritos, durante 10 anos, tiveram de se ajudar. Um era a visão do outro, porque o outro era cego. O outro era o ouvido do outro, porque o outro era surdo. Então, eles tiveram de aprender a se ajudar para sobreviver. São os pares em redenção. Quando eles tinham 10 para 12 anos de idade, estavam já fora do Rio de Janeiro há vários anos e estavam
nos arredores de Curitiba no inverno. Um deles pega uma pneumonia, e exatamente aquele que tinha problema asmático, que era um problema sério no pulmão, em questão de dias, vem uma febre, vem o desencarne, e uma semana depois, o outro desencarne. E aí eles completam o resgate, a redenção. O resgate durou 221 anos, 6 meses e 18 dias. Exatamente. Um longo trabalho, um longo esforço da espiritualidade durante 221 anos, 6 meses e 18 dias. A mentora que coordenou esse trabalho durante 221 anos, ela nos deixa a seguinte mensagem. Meu amigo, somos todos párias do caminho evolutivo, reencarnando para refazer e amando para redimir-nos. Portanto, meu amigo, distenda quanto for possível mãos gentis e acolhedoras em nome da caridade, por onde passas e por onde estejas. Não arrole injustiças, não comente erros, não se refira à sombra. Seja justo, haja corretamente, faça a luz. Tenha certeza que o bem que estendemos pelo caminho é a eterna semente de luz que plantamos no solo do futuro, por onde um dia os teus pés chegarão. Sempre que possível, ministra as lições em torno da imortalidade, fazendo a mais expressiva dádiva da caridade, qual seja a do esclarecimento, que liberta da ignorância e do crime, fazendo e atapetando os caminhos na direção da eternidade de todos nós que somos párias no caminho. E finalizar com uma poesia do nosso amigo Almeida Rosa, foi um poeta, escritor, diplomata, no século passado, no começo do século passado, em que ele dizia: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu. O espectro de homem não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Um grande abraço a todos. Teremos certeza que nos vemos no futuro.